Tutorial. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Recentemente o meu Xiaomi Mi 62 simplesmente parou de carregar do nada e por causa disso eu acabei não podendo gravar o review do Moto G7 Power, que era um review que muitas pessoas estavam me pedindo. Eu queria muito mostrar o aparelho por completo, porém eu vim fazer esse vídeo aqui justamente para mostrar um resumo para vocês. Infelizmente, eu acho o Moto G7 Power um aparelho decepcionante. E fica até o fim que eu vou tentar te explicar o porquê. Começando pela caixa que, caso você conheça muito bem a linha Motorola, você sabe que esse tipo de caixinha é mais dos aparelhos mais básicos da Motorola. Aqui tá tudo bagunçado, inclusive. Porém, não veio assim, bagunçado por culpa minha, claro. Mas enfim, indo pro aparelho... Você já vê a primeira decepção quando você desbloqueia ele. Infelizmente, esse aparelho tem uma tela HD+, que é uma tela de 1500 e alguma coisa, que eu vou conferir aqui com o aplicativo CPU-Z, 1520 por 720p, com apenas 319 pixels por polegada, e isso acaba dando alguns serrilhados em alguma interface, principalmente na interface da câmera. Tudo isso porque essa tela tem 6.2 polegadas, e apenas 319 pixels por polegada é bem pouco, digamos assim. Eu vou tentar dar um exemplo. Eu tô aqui com o Moto X4, abrindo o mesmo aplicativo, CPU-Z, abrindo a aba Device, você vê aqui que o Moto X4, com uma tela de 5.1 polegadas, tem 423 pixels por polegada e tem uma resolução de 1080p. O que isso significa? Significa que temos mais pixels em menos espaço no X4 e temos mais pixels em mais espaço, menos pixels em mais espaço aqui no G7 Power. Ou seja, acaba tendo alguns serrilhados, acaba interferindo um pouco na usabilidade do aparelho em relação a alguns games, algumas fotos, assistindo alguns vídeos, por exemplo. Nada que seja muito chato, porém eu não gostei dessa tela HD+. Bom, navegando no aplicativo, ainda no aplicativo CPU-Z, a gente vê aqui uma coisa muito chata, cara. Apesar do smartphone ter o Snapdragon 632, peraí, deixa eu focar, focou, 632, certo? Ele tem 2 clusters, inclusive essas informações estão erradas, não é o Snapdragon 636. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar as informações do aplicativo AIDA64. Abrindo a aba Display, a gente vê mais uma decepção. O smartphone, infelizmente, tem a GPU Adreno 506. Por que isso é uma decepção? É literalmente a mesma GPU de smartphones com Snapdragon 625, 626 e 450. Obviamente, todas elas com algumas modificações, porém, na prática, todas elas entregam o mesmo poder de fogo. Isso é algo muito negativo para o smartphone que você vai pagar R$ 1.400 e quer jogar o seu PUBG sem travamentos. Indo na aba aqui de CPU, por exemplo, em questão de CPU ele manda bem. O Snapdragon 632 manda muito bem, já que ele tem o Creo 250 com 2 clusters. É como se fosse um Snapdragon 636 meio capado, porém a GPU continua sendo de gerações muito anteriores, de gerações de 2016, por exemplo. Mas enfim, voltando aqui para os pontos negativos do aparelho. Numa conversa com meu amigo Paulo Ivanchio, a gente estava conversando a respeito do áudio do device. Infelizmente, claramente é um aparelho muito barato, que teve vários cortes de custo, já que o áudio tem um excesso de supressão de ruído, tem um microfone de baixíssima qualidade. Eu não curti muito o áudio desse device. Pra falar a verdade, nem do G7 Plus que eu tô gravando esse vídeo, eu já não gostei muito do áudio. Eu preferi o áudio do meu 62. Mas ok, vida que segue. Enfim, é bom que vocês saibam que em questão de gravação de áudio, gravação de vídeos tocando uma música, por exemplo, não é um bom aparelho. Agora em relação à câmera, que é outro ponto que me desapontou um pouquinho, não em relação ao sensor, que é um sensor da Samsung, se eu não me engano. Abrindo a câmera aqui, primeiramente você já vê um modo retrato que falha bastante e só funciona em rostos. Abrindo mais uma aba, você vê o seguinte, eu vou tentar focar aqui. Agora com foco e tudo certinho, você vê que quando você abre o modo retrato, por exemplo, eu não sei porque as empresas fazem isso. Isso daqui, na verdade, essa função do modo retrato é um erro de todas as empresas, não só do G7 Plus, do G7 Power, no caso, falei errado. Que quando você abre o modo retrato, ele dá um zoom na sua cara. Só que, temos um aparelho visivelmente barateado aqui. E com esse zoom você acaba perdendo um pouco de qualidade da sua foto. Então eu não consegui entender muito a respeito disso.
E infelizmente o modo retrato também falha muitas vezes. Teve uma vez que ele borrou a minha cara e deixou o fundo completamente normal. Na verdade é um modo anti-retrato que a gente costuma falar, mas enfim. Abrindo aqui a segunda aba, temos uma função muito legal que é os Air Stickers. Isso daqui, se eu não me engano, era do próprio Google, que inclusive a linha G7 ganhou suporte ao AirCore. Outra coisa que eu não gostei, além do modo retrato, foi justamente da qualidade da gravação de vídeo. E além da qualidade da gravação de vídeo, tem outro ponto que eu preciso conversar com vocês a respeito também. Que eu não vou nem esperar mostrar o ponto que eu ia mostrar daqui a pouco, eu já vou falar pra vocês que além da facilidade dessa tela de dar esses reflexos, que em alguns casos é algo um pouco negativo, o preto dessa tela é literalmente cinza. Eu não consigo entender. É uma tela da Tianma, que é uma marca chinesa, e é um preto literalmente cinza. Enquanto a tela do Moto G7 Plus é muito azulada, aqui é uma tela cinza, uma tela meio zoada quando você vê uma cor preta, por exemplo. Agora, voltando no ponto que eu ia falar, que é a respeito das câmeras, tanto frontal quanto traseiras, eu não curti muito o nível de definição delas. Como eu vou explicar isso para vocês? Eu pego aparelhos de 2 anos atrás, como o meu Moto X4, por exemplo, e consigo resultados melhores que um aparelho de R$ 1.400 de 2019, entende? E isso não era para acontecer de forma alguma, tá ligado? Apesar de ser uma câmera de 8 megapixels com abertura f2.2, se eu não me engano, deixa eu conferir, abertura f2.2, eu não consigo gostar do nível de detalhes e do resultado que as fotos entregam, digamos assim. Se você quer fotografia, Moto G7 e Moto G7 Plus. Não escolha o Power, por favor. Bom, jovens, apesar dos problemas com a tela, uma coisa muito legal que eu queria mostrar no meu review, que eu não vou poder mostrar porque esta caceta quebrou, era justamente o notezinho, que é um note de uma linha bem, como eu vou explicar pra vocês, bem tímido, digamos assim, que tem o note do Moto G7 Plus, por exemplo, é um note de 2 linhas, já o note aqui é um note de uma linha apenas, é um note bem bonitinho, eu gostei muito desse note, eu gostei muito da interface, inclusive, ele roda o Android Pie, com upstream de kernel 4.19.112, Android Pie com patch de 1º de dezembro, inclusive chegou a atualização no Plus, deixa eu ver se chegou aqui no Power, não chegou. Enfim, eu gostei muito do Note, gostei muito da interface, infelizmente os problemas do dispositivo... eu lembrei de outro, inclusive, que ele não tem o Dolby Audio e o áudio dele sai por aqui, pelo fone de chamadas, ou seja, acaba sendo um áudio bem zoado, e bota zoado nisso. Mas enfim, se ele tivesse o Dolby Audio, provavelmente o Dolby Audio conseguiria corrigir essa aberração do áudio sair por aqui. Mas enfim, ele tem pontos positivos. No vídeo de hoje eu tentei mostrar pra vocês os pontos negativos. Infelizmente é um aparelho que, é só a bateria dele dura bem, uma média de 11 a 12 horas de tela, que eu consigo aqui fácil, principalmente porque o meu uso é mega simples. Enfim, fazendo um tópico aqui, a GPU dele não é legal, certo? A tela dele não é legal, captação de áudio não é legal, modo retrato da câmera não é legal, as selfies, depende do nível de luz, se você tirar uma selfie debaixo do sol, provavelmente fique legal, porém tem um probleminha no software da Motorola que ele não sabe lidar com exposição, então ele vai acabar estourando o fundo, estourando o céu, mas enfim, basicamente o G7 Power é um aparelho meio decepcionante, digamos assim. Quando você paga R$ 1.400, você não espera que o aparelho seja ruim nos outros quesitos, principalmente no quesito de tela. Matheus, mas eu tô vendo aqui pelo vídeo e tá bonito. Mano, no uso é diferente, vai por mim. Você não vai querer uma tela de 6.2 polegadas, 6.2 polegadas, com 319 pixels por polegada, com resolução HD+, certo? A gente já tá indo para telas 2K, por exemplo, intermediários, e ter um intermediário de R$ 1.400 com uma tela HD Plus não é muito legal. Uma coisa também que, repetindo, e eu sinto a necessidade de repetir de novo, é justamente a GPU. O Adreno 506 em 2019 também não é legal. Mano, o Snapdragon 625 já deu, já foi. Não tem por que a Qualcomm, que isso daqui é um erro da Qualcomm, reciclar tanto essa GPU, mano. Mas enfim, abrindo aqui a board para mostrar para vocês, obviamente em questão de CPU ele não usa os mesmos núcleos do 625, mas a board
é a mesma, certo? Aqui já usa o núcleos Crio 250. Sim, a informação aqui tá um pouco errada, por causa que aqui tá escrito 636. Mas enfim, basicamente é isso. Já mostrei os pontos que eu não gostei do aparelho, certo? Não vou poder fazer um review completo, bonitinho, com narração e tudo mais. Só quis te mostrar o porquê que ele é um pouco decepcionante mesmo. Meu Deus, 12 minutos falando, barato louco. Esqueci de mostrar outra coisa também. Eu já mostrei num vídeo separado, mas eu vou mostrar de novo porque eu sou desses. E outra coisa também que eu também gostei. Afinal, temos que mostrar os bagulhos que a gente gosta também. É o mesmo fone do G7 Plus, é um fone com uma qualidade superior, certo? É um fone que eu considero hi-fi, tem uns graves muito bons. Tudo bem que por R$1.400 eles tinham que dar um fone da Beats, que tá muito caro pelo que oferece, certo? Mas enfim, o fone é bom. Vem com uma capinha, isso daqui é de lei. É muito interessante ver com uma capinha, mesmo que seja uma capinha bosta, vem com a capinha, certo? E a função que eu ia mostrar pra vocês é a clássica, que eu já mostrei num vídeo separado só a respeito disso, que a bateria de 5.000 mAh dele consegue carregar outro aparelho. Tudo isso graças a um cabinho tipo C com 2 entradas tipo C, certo? No caso aqui, a bateria do meu X4 tá carregando a bateria dele, foca, mas tudo depende de qual você pluga primeiro. Se você plugar primeiro no G7 Power, ele vai carregar a bateria do X4. Deixa eu ver se mostrou, eu acho que já deu pra ver. Enfim, 13 minutos falando a respeito do aparelho, que tem muitos pontos negativos, mais pontos negativos do que positivos, certo? E é isso, jovens. Esse é o G7 Power, e esse é o vídeo porque que ele é um pouco decepcionante. Falou! E um ponto que eu esqueci de mencionar no vídeo, mas eu vou corrigir na edição, certo? É que aparelhos como o Moto X4 de 2017, por exemplo, ele tem o flash Dual Tone. Aparelhos como o Moto G5S Plus, por exemplo, também tem o flash Dual Tone. E é algo muito útil para mim, porque corrige aquelas fotos noturnas que você tira e o seu olho sai vermelho, corrige vários erros de luminosidade, digamos assim. E aqui não tem o flash Dual Tone, não tem nenhum flash duplo, por exemplo. Enfim, é decepcionante. Infelizmente, é decepcionante. Então, jovens, perdão pelo áudio, tá chovendo aqui, só uma atualização básica. O meu amigo também tá testando o Moto G7 Power e ele encontrou um problema e algumas instabilidades no Wi-Fi, ou seja, mais um problema pra lista. Basicamente é isso. Fui!